O Iraque e o Irã estão lutando pela Síria. Mas não é só o futuro desse país em jogo, é a estabilidade de toda a região. Porque essas potências investem tanto nesse conflito? O que elas ganham com essa disputa? Se você quer entender o que está por trás dessa guerra de influências, inscreva-se no canal e ative as notificações agora. Não deixe de acompanhar a batalha geopolítica que pode mudar o Oriente Médio para sempre. A guerra na Síria parece ter um ritmo imprevisível, onde um pequeno movimento de um lado pode desencadear uma reação em cadeia que afeta toda a região. Recentemente, os rebeldes, em uma contraofensiva estratégica, conseguiram capturar Alepo, uma cidade-chave no norte do país, e avançaram em direção a Rama. Este movimento não passou despercebido, atraindo as forças de várias nações, incluindo o Iraque, os Emirados Árabes Unidos, o Irã e a Rússia. Cada um desses países tem suas próprias razões para se envolver no conflito sírio, que é um verdadeiro jogo de xadrez geopolítico. O Iraque, por exemplo, sente a pressão da guerra em seu próprio território. Ao intervir na Síria, busca garantir uma posição estratégica e neutralizar a ameaça de grupos como o Estado Islâmico, que se espalham por essa região. A cada novo avanço dos rebeldes, o cenário militar na Síria se torna mais volátil. As intervenções internacionais se intensificam, e o Iraque, que já lidava com suas próprias dificuldades internas, vê-se agora arrastado para uma dinâmica que foge do controle. A entrada dos Emirados Árabes Unidos também chama a atenção. Embora seu envolvimento tenha sido mais comedido, sua postura a favor de certas facções rebeldes reflete o interesse da região em redefinir o equilíbrio de poder no Oriente Médio. O Irã, com seu apoio estratégico aos aliados no campo de batalha, e a Rússia, com seus bombardeios, mostram claramente que nenhuma ação na Síria pode acontecer sem repercussões além das fronteiras do país. À medida que os rebeldes avançam, a intervenção de potências como Rússia e Irã se torna mais pronunciada. A Síria, com seu território dilacerado pela guerra, agora se torna um palco de disputa por influência e poder regional. A tensão cresce não apenas entre os governos locais, mas entre potências globais, como Estados Unidos e Rússia, que veem neste território um campo de batalha para suas rivalidades. E à medida que isso acontece, as populações civis continuam a pagar o preço, com um futuro incerto e uma crise humanitária que só parece se agravar. Mas, claro, a história não termina aqui, e as próximas movimentações na região podem mudar novamente tudo o que sabemos sobre a guerra na Síria. Intervenções militares internacionais. Jatos russos bombardearam redutos rebeldes, enquanto forças americanas atacaram milícias apoiadas pelo Irã, aumentando as tensões. À medida que o conflito na Síria se intensifica, as intervenções militares de potências estrangeiras se tornam cada vez mais agressivas. A Rússia, que já havia firmado uma aliança com o regime de Bashar al-Assad, começou a bombardear redutos rebeldes com jatos, visando enfraquecer as forças que se opõem ao governo sírio. Esses ataques aéreos não são apenas uma ação militar, mas um claro recado da Rússia. Seu compromisso com Assad é inabalável. Isso, claro, gerou um grande aumento nas tensões internacionais. Afinal, a Rússia, ao intervir, está diretamente desafiando os interesses de outras potências, como os Estados Unidos, que já haviam demonstrado apoio a algumas facções rebeldes. Por outro lado, os Estados Unidos, que sempre foram críticos do regime sírio e de seus aliados, não ficaram de braços cruzados. As forças americanas começaram a atacar as milícias apoiadas pelo Irã, que estavam sendo usadas como um braço de apoio à intervenção de Assad. Esse movimento foi como jogar gasolina no fogo, aumentando ainda mais a temperatura da guerra. Os ataques americanos, ao contrário dos russos, eram direcionados a enfraquecer a presença militar do Irã na região, um dos principais aliados de Assad. O Irã, com seu apoio militar e financeiro às forças leais ao regime, tornou-se um dos alvos prioritários para os Estados Unidos, que tentam, a todo custo, impedir que o Irã se expanda ainda mais em território sírio. Com as potências globais se confrontando diretamente na Síria, a guerra deixou de ser apenas um conflito interno, mas um campo de batalha para rivalidades internacionais. As intervenções militares de ambos os lados estão sendo acompanhadas de perto, pois qualquer movimento errado pode desencadear uma escalada irreversível. Em um cenário como esse, as fronteiras entre o que é local e o que é global desaparecem rapidamente. E, no meio disso tudo, a população síria,
que já enfrenta o pior da guerra civil, se vê ainda mais vulnerável, pois a linha entre os combatentes e os civis se torna cada vez mais tênue. E, claro, a pergunta permanece: até onde essas potências estão dispostas a ir para garantir suas próprias vitórias na Síria? Contexto histórico: a Guerra Civil Síria, originada nos protestos da Primavera Árabe em 2011, tornou-se um foco de conflito geopolítico internacional. A Guerra Civil Síria não surgiu do nada. Suas raízes estão profundamente entrelaçadas com os protestos que tomaram conta do mundo árabe em 2011, conhecidos como a Primavera Árabe. Inicialmente, eram manifestações pacíficas pedindo reformas políticas e maior liberdade. Mas o governo de Bashar al-Assad reagiu de forma violenta, o que escalou rapidamente a situação. Aquilo que começou como um movimento popular e sem armas se transformou em um levante armado, quando as forças de segurança sírias começaram a reprimir brutalmente a dissidência. Como era de se esperar, a repressão só alimentou ainda mais o ódio e a violência, transformando a Síria em um verdadeiro campo de batalha. Com a escalada da violência, diferentes facções começaram a tomar partido no conflito. O que parecia ser uma revolta interna logo se tornou um foco de interesses internacionais. A Rússia, com seu apoio a Assad, e os Estados Unidos, com sua crescente ajuda às forças de oposição, ajudaram a tornar a Síria um ponto de disputa geopolítica. O Irã, que também viu na Síria uma extensão de sua influência, rapidamente se alinhou com o regime, fornecendo apoio militar e financeiro. Essa intervenção externa foi fundamental para transformar um conflito civil em uma guerra com dimensões internacionais, com potências globais e regionais envolvidas, cada uma defendendo seus próprios interesses e objetivos estratégicos. A partir de 2011, a Síria se tornou uma espécie de microcosmo das rivalidades do Oriente Médio. O que antes era um país com uma população diversa, mas unificada, agora se via fragmentado, com diferentes grupos étnicos e religiosos disputando o controle de regiões-chave. O próprio conceito de Estado-nação na Síria foi profundamente abalado, à medida que as diversas facções começaram a disputar o território e a soberania. Isso tornou a guerra ainda mais complexa, pois não se tratava apenas de um governo contra seus cidadãos, mas de uma série de disputas locais, regionais e internacionais. E como se não fosse o suficiente, a rivalidade entre o Iraque e o Irã, juntamente com o envolvimento de potências como a Rússia, criou um cenário onde o futuro da Síria parecia cada vez mais incerto. Primavera Árabe e protestos iniciais. As raízes dos protestos remetem à agitação civil no Oriente Médio, que se espalhou pela Síria após severas respostas do governo à dissidência. Tudo começou em 2011, quando os ventos da mudança varreram o Oriente Médio. O que mais tarde seria chamado de Primavera Árabe trouxe uma onda de protestos e revoltas em países como Tunísia, Egito e Líbia, contra regimes autoritários que controlavam suas populações com punhos de ferro. Esses movimentos inspiraram um sentimento de revolta e liberdade que se espalhou pela Síria, um país governado por uma família autoritária há décadas. Inicialmente, os protestos na Síria começaram de maneira pacífica, como um pedido por reformas políticas e maior liberdade de expressão. Mas o regime de Assad, em vez de escutar as demandas da população, respondeu com brutalidade, prendendo, torturando e matando os manifestantes. Essa repressão violenta acendeu a chama do desespero, transformando um movimento pacífico em uma revolta armada. À medida que o governo sírio usava forças militares para esmagar qualquer resistência, a situação no país começou a se descontrolar. O que começou como uma manifestação por mais direitos civis rapidamente se transformou em uma guerra aberta entre o regime de Assad e aqueles que se opunham ao seu governo. Mas o mais impressionante foi como, em um piscar de olhos, a Síria se tornou um reflexo das tensões políticas e sociais de toda a região, uma espécie de espelho para as revoltas que já aconteciam em outros países árabes. A Primavera Árabe trouxe à tona o profundo descontentamento popular com regimes autocráticos, mas na Síria, a resposta foi ainda mais extrema, já que o regime de Assad não estava disposto a ceder. E é essa brutalidade, essa incapacidade de dialogar com a população, que formou a base para o que viria a se tornar uma guerra civil devastadora. Com o tempo, o conflito sírio foi se transformando em uma luta pela sobrevivência do regime de Assad e pelo controle do país. Mas a dor dos cidadãos sírios foi sentida não apenas dentro das fronteiras, mas também no exterior, atraindo a atenção das potências mundiais. E foi assim,
com repressão e resistência, que a Síria entrou para a história moderna como um dos maiores conflitos da nossa era. Alianças e cessar-fogos frágeis. Cessar-fogos negociados pela Turquia e pela Rússia foram minados, com a renovação dos combates e mudanças nas alianças, remodelando o campo de batalha. No decorrer da Guerra Civil Síria, as alianças se formaram e se desfez de maneira tão rápida quanto as forças que se moviam pelo terreno. Países como a Turquia e a Rússia tentaram, em momentos de relativa calma, intermediar cessar-fogos para dar uma trégua à violência e encontrar uma solução diplomática. Mas essas negociações, que pareciam trazer alguma esperança, frequentemente falhavam em segurar a tensão. O cessar-fogo negociado por essas potências muitas vezes era visto como uma pausa temporária e não uma solução real para os problemas da Síria. Os próprios combatentes, tanto os rebeldes quanto as forças de Assad, usavam essas brechas para reorganizar suas linhas de frente e preparar novos ataques, minando assim qualquer chance de paz duradoura. A Turquia e a Rússia, que inicialmente pareciam ter um entendimento sobre como lidar com o caos sírio, começaram a ver seus próprios interesses geopolíticos divergirem com o tempo. A Turquia, que se opunha ao regime de Assad e queria conter a expansão de curdos no norte da Síria, logo se viu em desacordo com a Rússia, que tinha uma aliança sólida com o governo sírio. Essa diferença de objetivos no campo da guerra deixou claro que os cessar-fogos eram apenas uma fachada para negociações mais profundas, que giravam em torno de esferas de influência. Cada vez que os cessar-fogos eram quebrados, as alianças também eram ajustadas, e as potências internacionais eram forçadas a reconsiderar sua posição, reconfigurando, assim, o mapa da guerra na Síria. Enquanto as alianças mudam e os cessar-fogos se desintegravam, o que restava no campo de batalha era a frágil esperança de uma paz que nunca parecia estar ao alcance. A guerra tornou-se não apenas uma luta militar, mas um complexo jogo de xadrez político, onde cada movimento tinha implicações internacionais. A verdade é que, por mais que houvesse negociações e promessas de paz, o conflito sírio continuava a ser uma arena onde a diplomacia, muitas vezes, era derrotada pela realidade das armas. E, no meio disso, o povo sírio pagava o preço, sem entender por que a paz parecia sempre tão distante, enquanto os poderosos continuavam a jogar suas partidas de influência. Lutas de poder regionais. Turquia, Irã e Rússia disputam influência, apoiando diferentes facções com objetivos divergentes para uma Síria pós-conflito. A guerra na Síria não é apenas um confronto interno entre o governo de Assad e os rebeldes, mas um campo de batalha para as ambições regionais de potências como Turquia, Irã e Rússia. Cada uma dessas nações tem seus próprios interesses geopolíticos. Ao apoiar facções diferentes dentro do país, tentam moldar o futuro da Síria de acordo com seus próprios objetivos. A Turquia, por exemplo, não só se opõe ao regime de Assad, mas tem medo da crescente influência curda no norte da Síria. Ao apoiar grupos rebeldes, a Turquia busca conter o poder dos curdos e garantir que o norte sírio não se torne um refúgio para forças curdas separatistas que poderiam influenciar suas próprias regiões, onde há uma significativa população curda. O Irã, por outro lado, vê na Síria um aliado estratégico, especialmente no que diz respeito à sua via terrestre que conecta Teherã ao Líbano, via Síria. O apoio do Irã ao regime de Assad vai muito além da simples lealdade, pois ele também visa garantir que sua presença no Levante, por meio de grupos como o Hezbollah, seja fortalecida. O Irã não está apenas defendendo Assad, mas também estabelecendo um corredor de influência que pode ajudar a projetar seu poder na região, desafiando a hegemonia de outros atores como a Arábia Saudita e Israel. Assim, ao apoiar Assad, o Irã busca manter uma presença militar e política em uma área estratégica crucial para seus interesses. A Rússia, com sua intervenção militar a partir de 2015, também entra no jogo, mas com seus próprios interesses. Para Moscou, a Síria é um aliado vital no Oriente Médio, oferecendo uma base naval no Mediterrâneo e uma plataforma para desafiar a influência ocidental na região. Ao apoiar Assad, a Rússia garante um acesso mais amplo a essa região estratégica e, de quebra, mostra sua força como um poder capaz de intervir no Oriente Médio. No entanto, assim como o Irã e a Turquia, os objetivos da Rússia não são altruístas. Em vez disso, são impulsionados pela necessidade de preservar uma rede de aliados que possa ajudar a contrariar a crescente influência dos Estados Unidos e de suas potências aliadas na região. Assim,
a Síria se transforma em um campo de jogo onde potências regionais e globais disputam o controle e a influência, com a população síria, mais uma vez, sendo o elo mais fraco nessa equação. Crise humanitária. O deslocamento de refugiados se intensifica, particularmente para a Turquia, desafiando a estabilidade política e fomentando negociações transfronteiriças. A crise humanitária síria alcança proporções alarmantes, com milhões de pessoas sendo forçadas a abandonar suas casas em busca de segurança. Com o agravamento dos combates e a destruição de cidades inteiras, o deslocamento de refugiados se tornou uma realidade diária para o povo sírio. A Turquia, que já enfrentava uma situação delicada em termos de refugiados, acabou se tornando um dos principais destinos para esses migrantes. Estima-se que mais de 3 milhões de sírios tenham se refugiado na Turquia, o que gerou uma pressão enorme sobre os recursos locais, os sistemas de saúde e a infraestrutura já sobrecarregada. E, além disso, a questão dos refugiados também trouxe desafios políticos significativos, com o governo turco precisando lidar com a crescente tensão interna sobre a presença dos sírios no país. O impacto dessa crise vai além das fronteiras da Síria e da Turquia. À medida que os refugiados tentam atravessar para a Europa, o continente se vê forçado a lidar com uma pressão crescente para acolher essa população. Mas, em vez de uma resposta unificada, os países europeus foram incapazes de formar um consenso sobre a melhor forma de lidar com essa situação. Enquanto algumas nações como a Alemanha abriram as portas para os refugiados, outros países da União Europeia, como Hungria e Polônia, adotaram políticas mais restritivas. Isso não só aumentou o sofrimento dos refugiados, mas também alimentou a polarização política dentro da Europa, gerando divisões entre países que, em outros tempos, estariam mais alinhados em termos de políticas migratórias. No entanto, a crise humanitária também tem forçado os países vizinhos a negociar soluções de emergência para controlar o fluxo de refugiados. A Turquia, por exemplo, começou a firmar acordos com a União Europeia e outros países para gerenciar melhor a situação e aliviar a pressão interna. Esses acordos muitas vezes envolvem promessas de ajuda financeira ou de apoio em termos de reassentamento. No entanto, essas negociações raramente resolvem os problemas de longo prazo enfrentados pelos refugiados sírios. Muitas dessas pessoas estão vivendo em condições precárias, sem acesso adequado a serviços de saúde, educação ou trabalho, o que torna ainda mais difícil a reintegração na sociedade. E, apesar de todos os esforços, a verdadeira resolução para a crise parece estar longe, deixando os refugiados em uma situação de incerteza constante, sem saber quando ou como, criando a introdução para o título Batalha de Influências, como o Iraque e o Irã disputam a Síria. Você já parou para pensar como a Síria, um país tão pequeno no mapa, se tornou o epicentro de uma guerra de influências que envolve potências globais? O Iraque, o Irã, a Rússia e a Turquia, entre outros, estão não só disputando território, mas controlando o futuro de uma nação inteira. E o pior, quem realmente paga o preço por isso? O povo sírio, que se vê preso no meio de uma batalha geopolítica que não escolheu. A cada movimento no campo de batalha, o mundo assiste a uma luta silenciosa por poder, onde o Iraque e o Irã estão na linha de frente, usando a Síria como um tabuleiro de xadrez. Cada aliado que surge, cada cessar-fogo que falha, são mais peças movidas nesse jogo arriscado. Mas o que está em jogo para essas potências? Por que a Síria virou um ponto tão crucial para o Irã e o Iraque? E como isso afeta o nosso futuro, mesmo que, à primeira vista, pareça distante? Se você acha que essa batalha é apenas sobre interesses regionais, você está enganado. O futuro da Síria pode ter implicações muito maiores para a estabilidade de toda a região. E se você está pronto para entender os bastidores dessa guerra de influências, onde cada movimento é um jogo de poder, fique comigo, porque as respostas podem surpreender você. O Iraque e o Irã seguem disputando o futuro da Síria. Mas até quando essa guerra de influências vai durar? E como isso afeta o mundo? Deixe sua opinião nos comentários. Se você quer entender tudo sobre essa luta pelo poder, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum detalhe.